Olá, está no ar o Assembleia do Campo. E hoje nós vamos falar sobre a pimenta do reino capixaba que vem conquistando o mundo. Os 40 milhões de dólares exportados de janeiro a setembro de 2012 transformam o Espírito Santo no segundo maior produtor da especiaria do Brasil. Quem vai falar sobre o arranjo produtivo da pimenta do reino para a gente é o César Roriz, gerente de relacionamento rural do Bandes, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. César, obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar pelos números, então. Nós já citamos os 40 milhões de dólares em exportação até agora. Mas em toneladas, qual o volume de produção anual da pimenta do reino capixaba? Então, Karina, na verdade é o seguinte, esse volume é maior, né? Em torno de 70 milhões de dólares ano. É mais de 40, por ano safra, então. Isso aí até setembro, né? Então, mas na verdade, por ano agrícola, ano safra, é em torno de 70 milhões de dólares ano. O que é o ano safra? O ano safra é diferente do ano civil, né? O ano civil se inicia em janeiro e finaliza em dezembro. O ano safra inicia-se em julho e termina em junho do ano seguinte. Né? Os planos de governo, o crédito rural, todo trabalha em função do ano agrícola. Né? Mas para a gente entender, a gente conta o ano, o ano civil, né? Então, de janeiro a setembro foram realmente 40 milhões, né? Isso. Mas no total, no ano safra, 70. 70 milhões de dólares, né? E a produção fica em torno de 7 mil toneladas, está em torno de 7 mil toneladas ano. Né? Concentrado basicamente ali na região de São Mateus, né? Nova Venécia, Jaguaré, naquela região ali de São Mateus. Norte do estado, Norte do estado. Né? A gente fala ali até o quilômetro 41, né? É o polo da pimenta. É o polo ali, da né? pimenta, está ali no norte do estado. E por que é no norte do estado? Tem a ver com o clima? Então, o norte do estado tem todas as condições propícias para o plantio da pimenta, né? Tanto de solo, de clima, topografia plana, né? E temperatura. Até 500 metros de altitude seria as condições, está dentro das condições ideais para a pimenta. A extensão da área de cultivo, quantos hectares ela ocupa no total? Então, está em torno de 2.900 hectares, essa região aí que é o polo, né, da pimenta. Isso é muito ou é pouco em termos de agricultura? Em termos, quer dizer, o Espírito Santo é o segundo maior produtor de pimenta do Brasil, então é representativo, né? É uma área representativa. E o mercado está aquecido, né? Então, Quando você o produtor está bem animado. Antes da gente falar do mercado aquecido, quando você fala área representativa, é uma área grande, com uma grande quantidade de produção, ou uma área pequena com uma produtividade na verdade, alta? sim, se for comparar com outras culturas, que é o caso do conilon, ela realmente não é pequena, né? Mas tem uma produtividade boa. Sim, 5 quilos planta ano, né? A gente trabalha isso aí, é uma produtividade média interessante. Agora vamos falar um pouquinho da valorização, né? Por que o mercado está tão aquecido? Isso, é a lei da oferta e demanda, né? Quer dizer, tem pouca pimenta a nível mundial. Por que isso, né? A nível interno de Brasil, verifica-se que na região norte, que é principalmente o estado do Pará, que é o maior produtor, e existe uma doença fúngica, né? Que é a fusariose. Então eles estão tendo que erradicar essas plantas de pimenta e trocar por outras atividades, como por exemplo está sendo introduzido lá o cacau. Né? E nós temos controlado bem essa doença aqui, né? Os extensionistas do INCAPé, o próprio Ministério da Agricultura tem feito uma boa fiscalização para que não introduzam, né? Não se introduza essa doença em campos que não tenham, né? Não seja introduzida. Né? É uma doença de difícil combate? Ela, depois de introduzida, realmente passa a ser até inviabilizar quando ela passa a infectar toda a área plantada. Então, o ideal é que não se introduza, né, essa doença. Tem que ter uma prevenção, então, né? Sim, com certeza, para não introduzir a doença em campos sadios, né? Isso aí o INCAPé trabalha nesse sentido, né, dando assistência aos produtores, né, e o próprio Ministério da Agricultura também, fazendo fiscalização das mudas, né, e os produtores também tomando cuidado, né, com ferramentas infectadas, pessoas de campos infectados podendo entrar no campo sadio infectando, né, porque é uma doença que vai via solo. Então, se a bota do produtor tiver com o solo contaminado, ele vai estar levando para de uma propriedade para outra. De uma propriedade para outra, justamente. Agora, além da erradicação, né, da pimenta lá no Pará, favoreceu, é claro, né, a produção aqui capixaba. Além disso, que outros fatores que a gente pode enumerar
pode citar como colaboradores, né, para esse aumento da produção? Isso, na verdade, assim, a nível mundial teve uma queda de produção e o mercado capixaba foi favorecido nisso aí. E também sempre teve assim em termos de ICAPE, assistência técnica para melhorar a produtividade, né? Os bancos fazendo financiamento para que os produtores renovem a lavoura, colocando cultivares mais produtivos, introduzindo irrigação. Então, Tecnologia, assim, tecnologia aumentando também, a produtividade, né? e reduzindo o custo. Então isso tudo aí favorece, né? Então, houve uma conjunção de fatores para chegar nesse momento bom para a pimenta, né? E para você ter uma ideia, Karina, hoje o preço da pimenta está acima de R$ 12 o quilo. E o preço histórico, ou o preço aí de 5 ou 10 anos, vinha entre 3,5 a R$ 5 o quilo. É um aumento então você vê que considerável. realmente Então o mercado está bem favorável. E a tendência é continuar assim? Acredita-se aí que no curto, médio prazo, realmente o produtor vai estar ganhando aí. Uhum. A nossa pimenta está ficando atrás apenas da celulose e do café na geração de divisas do agronegócio capixaba, né? Ela supera produtos tradicionais de comercialização internacional, como o mamão, a carne bovina e até o chocolate, né? Ela se tornou uma commodity, a gente pode falar isso? Aproveita e explica o que é commodity. Commodities, que são produtos básicos, né? Que não foram beneficiados. Então a pimenta é o caso. É a matéria-prima. A matéria-prima seria a soja, por exemplo, café, né? Que ainda não sofreu, não passou por um beneficiamento e agregação de valor. Né? Então ela é uma commodity e está aí sendo exportada, né, no mercado mundial. Então a pimenta entra também nesse time. Isso. Então, assim, quem são compradores? Né? É a Europa, a Ásia, a América do Norte. Então são países que importam, né, essa pimenta capixaba. Seriam os parceiros comerciais do Brasil nesse segmento da pimenta? Aí, justamente. Nesse setor. São compradores, né, dessa pimenta do reino. Falando agora especificamente do arranjo produtivo da pimenta, né? Qual a abrangência desse arranjo? Então, como falamos, né, ela concentra lá na região norte, na região de São Mateus. Para você ter uma ideia, estão envolvidos nessa atividade 3.000 produtores, né, em 2.400 propriedades. E ali na região de São Mateus também existem as empresas que fazem o beneficiamento, que compram, adquirem essa pimenta, né, fazem a secagem, fazem o beneficiamento, classificação e fazem a exportação. Então você vê que o arranjo está todo ali. No polo mesmo, ali no norte. Quando os primeiros plantios foram introduzidos ali, pensou-se já também, né, nesse arranjo produtivo. Né? O beneficiamento, a comercialização. Então a gente, além de produzir a pimenta, a gente também agrega valor nessa fase de beneficiamento e comercialização. Né? Então, ali na região norte. Como que funciona isso? Então, os produtores, né, produzem a pimenta, né, e esses compradores ali na região de São Mateus, Nova Venécia, né, adquirem isso dos produtores. A matéria-prima, no caso a pimenta. Fazem a secagem, né, fazem um beneficiamento, a classificação e fazem a comercialização dessa pimenta. Com o valor agregado do beneficiamento ali. Justamente. São 2.400 propriedades rurais de pequeno porte que produzem basicamente pimenta? Agricultores familiares. Basicamente, quer dizer, são marido, mulher e os filhos que estão lá no meio rural, né? Gerando empregos ali, né? E sendo beneficiados, principalmente agora que os preços estão muito favoráveis. É um incentivo, o cultivo da pimenta, então ele é uma forma de segurar o homem no campo? Sim, com uma rentabilidade boa, né? E uma coisa interessante, assim, normalmente o produtor de café, ele também tem outros produtos. De pimenta, ele também tem outros produtos, como é o caso do café. Então, como ali em São Mateus e Nova Venécia é uma região quente, além da pimenta, o produtor também tem o café conilon. Então, uma coisa acaba compensando, né? Soma. O café conilon também está com preço, digamos assim, satisfatório. Então, quando uma atividade não está boa, a outra às vezes compensa. Então, isso é uma coisa interessante, né? Além disso, tem o quê? Tem coco, né? Ou uma pecuária. Então, o produtor ali, normalmente, tem um perfil de diversificação. Então, não só a pimenta do reino, mas tem outras atividades também. O consumo no mercado interno de pimenta? Porque a exportação a gente já comentou, há uma demanda lá fora, né? E aqui dentro? Aqui também existe um mercado, né? O mercado local capixaba e o nacional, há diferença? O nacional realmente ele supera, mas o forte mesmo é a exportação. É muito apreciado lá fora, né? A questão de
parcerias com instituições mesmo, acadêmicas, né? Como é que funciona isso para o setor? Na verdade, assim, existe um programa da pimenta, né? Que é o quê? São todos os parceiros, é a Secretaria de Agricultura, é o INCAPé, são os bancos trabalhando nessa cadeia, aí juntamente com as universidades, né? Então existe uma pesquisa, não só a nível de INCAPé, mas também de universidade, com cultivares mais resistentes à doença, de produtividade maior, né? Então visando sempre o que? Melhoramento genético, tendo variedades mais produtivas, mais resistentes, né? E faz parte do arranjo produtivo também. Faz parte do arranjo produtivo, né? justamente. A tecnologia, né, a produção e o mercado e os bancos financiando. Pois é, vou ter que te interromper para a gente fazer um intervalo agora, César. E daqui a pouquinho a gente retoma justamente falando de crédito, né, de financiamento, que é o forte aqui do César, que é gerente de relacionamento rural do Bandes. Então continue acompanhando a Assembleia do Campo, hoje falando sobre o arranjo produtivo da pimenta do reino. Nós já voltamos. De volta com a Assembleia do Campo, hoje estamos falando sobre o arranjo produtivo da pimenta do reino e o nosso convidado é César Roriz, gerente de relacionamento rural do Bandes, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. César, falando agora especificamente de crédito, né, que é a sua área mesmo, né? O Bandes, ele disponibilizou recursos para o cultivo da pimenta, para fomentar essa atividade, né? Quanto que foi disponibilizado? Isso, eu só queria retornar um pouquinho, se você me permite, Karina, fazer um breve histórico, como se iniciou esse trabalho do Bandes com a pimenta, né? Inicialmente existiam ali pequenos produtores, né, que começaram a cultivar a pimenta, né, e houve... No norte do estado. No norte do estado. Houve uma demanda por crédito, né? E o Bandes sempre teve aquela questão assim, de ser pioneiro, inovador em algumas atividades. E a pimenta naquela época realmente era uma atividade nova para o estado. Então o Bandes apoiou os primeiros financiamentos de produtores ali na região norte. E era caro produzir a pimenta inicialmente? A atividade de pimenta do reino não é uma atividade barata. Para você ter uma ideia, 1 hectare, para você formar 1 hectare de lavoura de pimenta do reino, fica em torno de 25, 30 mil reais por hectare. Hoje, preço de hoje. E há quanto tempo se produz pimenta aqui no estado? A pimenta já tem um histórico aí de mais de 20 anos, né? E não é uma atividade barata, tá? Você ter uma ideia, hoje, a preço de hoje, por hectare formado, né, em financiamento e investimento, gira em torno de 30 mil reais. Então, os produtores normalmente recorrem ao crédito. E quantos já estão sendo beneficiados? Então, 2012, nós fechamos algo em torno de, na verdade não, 14 milhões, tá? Precisamente 14 milhões de financiamento de investimento. Para quê? Para a renovação de lavouras que já estão antigas, né? Introdução de novas lavouras, a irrigação e o beneficiamento também da pimenta. E isso representa algo em torno de 7% do financiamento lá no Bandes, na área agrícola. Quer dizer, menor do que para o café, como você tinha dito. O café é o principal, né? O café é o principal produto agropecuário do estado, né? Em segundo lugar viria a pecuária, como sendo o segundo atividade que mais financiamos, e em terceiro lugar é a pimenta do reino. E é suficiente? Esses 14 milhões de receita, eles são suficientes? São. Toda a demanda de crédito está sendo atendida, não só pelo Bandes, mas também os bancos comerciais, né? E nós temos linhas muito atrativas para poder financiar esses pequenos produtores, que normalmente são agricultores familiares, né? E basicamente o quê? Nós temos principalmente créditos de PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, que beneficia esses agricultores familiares. Então tem recursos federais também? Tem recursos federais, e são recursos aqui, repassados através do BNDES. Então o Bandes repassa esse recurso de PRONAF, quer dizer, é recurso de fora do estado que nós estamos colocando aqui, não é recurso estadual. Isso é uma coisa muito interessante, né? Mas tem a contrapartida do governo estadual também? Sim, o estado também tem. Nós temos linhas lá no Bandes que é recurso estadual. É o caso do FUNRES, caso de recursos próprios do Bandes, né? Através de linhas que chamamos até Bandes Rural. Mas a maior parte realmente é recurso federal, quer dizer, recurso que nós trazemos de fora do estado
e aplicamos aqui para os agricultores, principalmente os familiares, né? E quais são essas linhas de financiamento? Então, as linhas de financiamento de investimento de Pronaf, basicamente nós operamos com 4 linhas, que é Pronaf Mais Alimentos, Pronaf Mulher, que é para a agricultura familiar, né? A produtora rural também tem acesso às linhas de financiamento através do Pronaf Mulher. Quando ela é sozinha na produção? Não, na agricultura familiar, né? Quando a gente fala em Pronaf, é agricultura familiar, é marido, mulher, os filhos, né? Então, existe Pronaf Mais Alimentos, como eu falei, Pronaf Investimento, Pronaf Eco e Pronaf Agroindústria. Para cada perfil ali. Isso, dependendo família, do perfil. Então, assim, de maneira geral, todas essas linhas, elas têm as seguintes características. Até R$10.000 de financiamento é um juro fixo de 1% ao ano. Então, você vê que é um juro atrativo, bastante, né, incentivador. Acima de 10 mil, até um limite de R$130.000, é juros fixos de 2% ao ano. E com prazo muito interessante, até 10 anos de financiamento, sendo até 3 anos de carência. Tanto para até 10 mil quanto para até 130 Isso, mil, o prazo é o mesmo? O prazo é o mesmo. O juro muda, o valor do crédito também, mas o prazo é o mesmo. Mas o prazo é. Até 10 mil. Ah, não, mas eu quero fazer um financiamento maior, de 8 anos. Não, tudo bem. Isso aí, o produtor junto com o técnico, eles vão elaborar o projeto, quer dizer, o técnico vai elaborar o projeto, encaminhar para o Bandes, e ele vai ver a capacidade de pagamento do produtor, né, o endividamento dele e a real necessidade. É feito um estudo, então, da realidade ali do tomador de crédito. Sim, é feito um estudo. Na verdade, até mais que isso, é um projeto, né? Então, o produtor tem que ter um acesso a um técnico agrícola ou engenheiro agrônomo para poder estar elaborando uma proposta de financiamento junto com o projeto, junto com os documentos. Quem poderia ser esse agrônomo técnico? Pode ser a rede do INCAPé, escritórios do INCAPé, pode estar elaborando essa proposta, ou então utilizar uma rede de parceiros consultores que o Bandes tem. O que é isso? São engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, autônomos, né, que fazem um cadastro com o Bandes, passam por uma capacitação e passam a elaborar essas propostas de financiamento, os projetos. Então, dentro da linguagem do banco mesmo. Justamente, ali. São preparados para estar conhecimento das linhas de financiamento, conhecimento da atividade, né, tem que conhecer a atividade de pimenta do reino, e elaborar essas propostas de financiamento e encaminhar. Mas aí o produtor fica na dúvida, mas o Bandes fica lá em Vitória, como que a gente vai, não tem uma agência aqui? Não, esse contato com o produtor é feito através dessa rede de parceiros. São os consultores autônomos, credenciados com o Bandes. No estado todo, no então estado eles todo. estão presentes, né? Inclusive na região lá de Pimenta do Reino, que é São Mateus, Nova Venécia, é onde se encontra a maior parte, grande parte dos consultores. Esses municípios abrange essa região, que a gente fala ali em torno de São Mateus, Nova Venécia, a maior parte dos consultores está ali, né? É onde está o Café Conilon, onde está a Pimenta do Reino, pecuária de leite ali em Nova Venécia. Então, você falou de São Mateus e Nova Venécia, mas tem outros municípios também que entram no cultivo da pimenta. Isso, né? Jaguaré também é bastante importante ali. Linhares também? Linhares um pouco também, mas o forte está ali no quilômetro 41. Né? E quanto às outras linhas de financiamento para quem não é agricultor familiar, né? É importante você fazer essa pergunta. Então, assim, o produtor não se enquadra no Pronaf, né? Como é que ele vai saber se ele se enquadra ou não? Ele tem que procurar o escritório do INCAPé ou um sindicato rural. Aí ele vai ver se o técnico do INCAPé ou o sindicato vai verificar o perfil, se ele se enquadra ou não. Existem os critérios. Enquadrou, ele vai emitir uma carta de aptidão ou declaração de aptidão do Pronaf. E aí ele vai estar apto a pleitear um recurso. Eu não sou produtor familiar. O banco disponibiliza outras linhas também para financiar produtores médios, produtores maiores. Todas essas outras linhas são juros em torno de 5% ou 6%, dependendo da atividade. E aí são recursos maiores, que normalmente são produtores médios ou produtores grandes. Aí nós temos recursos aí acima de 300 mil, 500 mil reais. Era isso que eu ia te perguntar, os limites, né? Isso. Então, para a agricultura familiar, o limite é até 130 mil? Até 130 mil, 10 anos de prazo e 3 anos de carência. O que é carência? É aquele período até que a atividade começa, a pimenta do reino começa a produzir, e aí o produtor tem a produção satisfatória para começar a pagar as primeiras parcelas do banco. Então ele espera 3 anos para ter um retorno ali com a produção. Para que a atividade comece a produzir e ter receita para começar a pagar as primeiras parcelas. Aí depois ele fica 10 anos pagando o financiamento. Então, para você ter uma ideia, se o prazo total é 10 anos, com 3 anos de carência,
ele vai começar a pagar só no 4º ano. São 3 anos de carência, mas aí tem mais um que ele inicia o pagamento. Mais 7 anos, então. No São total, 7 né? parcelas. E se ele quiser terminar de pagar antes, há Não, tudo bem, benefícios também? Na verdade, não tem. Na verdade, assim, não tem um bônus, né? Um desconto. É aquele valor mesmo, é 1% ou 2% ao ano. Mas geralmente... ele querendo quitar antes e fazer um novo, e é muito comum isso acontecer, né? Então geralmente eles não vão muito até o fim, né? Do normalmente, principalmente agora que o momento está bom para a pimenta, costuma o produtor querer pagar antes e retomar um novo crédito. Aumentar, né? Crédito maior. Aumentar a área, ou agregar algum beneficiamento, né? Montar ali uma estrutura para beneficiar a pimenta, por exemplo. E para participar, o produtor ter acesso só através dos consultores mesmo? Ou ele pode se informar direto numa página na internet, por exemplo? Isso. Existe o site do Bandes, né? Existe o www.bandes.com.br ou o telefone que é gratuito, o 0800, né? Que é o 0800 283 4202. É um telefone gratuito que a gente chama Bandes Atende. Então o produtor pode estar entrando em contato com o Bandes Atende e o Bandes Atende vai informar ele quem são os consultores do município. O primeiro contato do produtor com o Bandes pode ser dessa forma, através do então. 0800. Ou na própria agência, né? Mas é muito comum o produtor já conhecer lá o consultor parceiro do Bandes. Então ele já procura lá o consultor ou o técnico do Incaper, que também pode estar auxiliando nesse processo, né? Ou o próprio técnico do Incaper também pode estar fazendo um projeto. E eles encaminham lá para o Bandes. Para você ter uma ideia, a gente utiliza até um sistema de malote, né? Que é ou pelo Banesp ou pelo Cicobi. Então eles colocam uma proposta lá na agência e no dia seguinte já está aqui no Bandes. A mesma coisa, o contrato está pronto, a gente no dia seguinte já encaminha lá para a agência dos bancos comerciais que são parceiros nossos. Já tem os valores, o valor disponibilizado para financiamento para 2013? Então, esse ano de 2012 fechou-se com mais de 200 milhões de crédito de investimento na agricultura. Tá? Então, 2013 vai ter mais recursos, com certeza. Para quem está querendo começar a produzir pimenta, nunca teve nenhuma experiência com a atividade agrícola, mas de repente tem lá uma terra e quer usar. Qual o seu conselho? Na verdade, assim, procure um engenheiro agrônomo, né? O primeiro passo, né? O primeiro passo, para ver se o produtor tem perfil, se a propriedade dele tem potencial para produzir, né? E até na análise do crédito isso é verificado. Se o produtor já tem alguma experiência, claro que é mais favorável. Vai né? contar isso Vai a favor contar, dele. senão ele precisa se capacitar, né? Existe aí o Incaper, que é onde que pode estar capacitando para poder iniciar a atividade. Né? Aí ele não vai aprender só apenas técnicas, né, de produção, mas também de mercado, de beneficiamento, né, do seu produto. Vai ter que aprender muita coisa, né? Com certeza. César, eu agradeço a sua presença aqui conosco na Assembleia do Campo. E hoje nós falamos sobre arranjo produtivo da pimenta do reino. Recebemos César Roriz, gerente de relacionamento rural do Bandes, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de pimenta do reino do Brasil. Foram 40 milhões de dólares exportados de janeiro a setembro de 2012. Obrigada pela sua companhia conosco até o momento e até o próximo programa.